através do canal Esperança para Viver Sem Medo Futuro. Que Deus o abençoe ricamente. Nós já queremos continuar convidando vocês para fechar os olhos para que nós possamos fazer uma oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade e misericórdia, de nos conceder mais um dia de vida e mais uma noite de oportunidade de transmitir Tua mensagem. Queremos, ó Pai, pedir que o Espírito Santo continue sendo pregador aqui neste canal e que o Senhor abençoe cada ouvinte que está nos ouvindo neste momento e aqueles que vão nos ouvir no futuro. O Espírito Santo possa estar visitando eles, ajudando eles a gravar na mente, no coração e sentir o desejo de se tornar praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos aqui dar continuidade, já desafiando vocês novamente para transmitir esse conteúdo para pelo menos de 10 ou mais contatos de vocês. Hoje nós vamos abordar um tema diferente. João, o discípulo amado. Na semana passada nós terminamos aqui a carta de 2 Pedro com o tema firme até o fim. Então nós queremos aí convidar os irmãos e amigos para poder abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21 e no capítulo 21, versículo 20. Nós vemos aqui que no capítulo 15, Pedro é interrogado, né? E nós vemos aqui no decorrer dos outros versículos que Jesus declarou para Pedro o jeito que ele ia morrer. E já aqui no versículo 20, Pedro diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus, e pergunta: Senhor, quem é o traidor? Então nós vemos aqui então que João, ele é distinguido dos outros apóstolos como o discípulo a quem Jesus amava. E parece haver ele alcançado preeminente grau de amizade com Cristo e recebido muitas provas da confiança e amor do Salvador. Foi ele um dos três a quem se permitiu testemunhar a glória de Cristo sobre o monte da transfiguração e a sua agonia no Getsêmani. E foi a seu cuidado que o Senhor confiou a sua mãe nos seus últimos momentos de agonia sobre a cruz. A afeição do Salvador pelo amado discípulo foi correspondida com toda a força e ardente devoção. Nós sabemos que João, ele fez todo o possível para corresponder ao amor que Cristo transmitia para ele. E já de antemão nós também somos convidados a nos esforçarmos para também absorver esse amor que Cristo deu a cada um de nós e também transmitir a outras pessoas. João se apegou a Cristo como a vinha se apega à majestosa coluna. Então veja bem, João, ele tinha tanta intimidade com Jesus Cristo e os seus ensinamentos, que era como uma videira garrada junto aos seus ramos, recebendo seiva, recebendo nutriente. Por amor do Mestre, ele enfrentou os perigos da sala de julgamento e permaneceu próximo à cruz. E as novas de que Cristo havia ressuscitado
ele apressou-se a ir ao sepulcro e, em seu zelo, levou a dianteira mesmo ao impetuoso Pedro. Quando Pedro e João receberam o anúncio que Jesus tinha ressuscitado, os dois, eles foram correndo a toda pressa ao sepulcro, mas João chegou primeiro. O confiante amor e devoção altruísta manifestado na vida e no caráter de João apresentam lições de valor inaudito para a igreja cristã. Então veja bem, irmãos e amigos, João, ele não possuía por índole uma amabilidade de caráter, que são experiência posterior revelada. Todos nós sabemos que João e seu irmão, eles tinham o apelido de filhos do trovão. Ele tinha por natureza graves defeitos. Não somente era orgulhoso, presumido, ambicioso de honras, mas impetuoso, e também era vingativo. Quando ele era injuriado, ele queria vingar-se. Ele e seu irmão eram chamados filhos do trovão, e o mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso se encontrava no discípulo amado. Mas como a Bíblia ensina claramente, Jesus não vê a aparência como nós vemos. Mas atrás dessas coisas, o Divino Mestre viu o ardente e sincero e amante coração. Jesus repreendeu seu egoísmo, desapontou suas ambições e ainda provou a sua fé. Mas revelou-lhe que sua alma almejava a beleza da santidade, o transformador poder do amor. Então Jesus revelou para ele que ele almejava que João fosse transformado pela beleza do amor de Cristo e pela santidade e o amor transformador que Jesus transmitia, não só para João, mas para todas as pessoas que ele entrava em contato. E nós hoje estamos sendo convidados por Jesus a não olharmos para os nossos defeitos, mas gastar tempo tendo intimidade com Cristo, comunhão com Cristo, para que nós possamos alcançar o mesmo grau de amabilidade, o mesmo grau de caráter que João, o discípulo amado, alcançou pela graça de Cristo. Os defeitos de caráter de João revelaram-se fortemente em várias ocasiões durante sua associação pessoal com o Salvador. Uma vez que Cristo enviou mensageiros diante dele, vocês vão lembrar, Jesus estava em viagem e ele enviou João e mais alguns mensageiros à aldeia dos samaritanos, para ali preparar um lugar para que ele pudesse passar a noite ali. O interessante é que os samaritanos, quando eles entenderam que Jesus também tinha intenção de passar por Jerusalém, então, movido pela inveja, em vez de convidá-lo para permanecer com eles recusou a cortesia de ceder para ele um lugar de repouso para que Jesus e os seus discípulos pudessem descansar aquela noite. O interessante é que Jesus jamais impôs sua presença a quem quer que seja, e os samaritanos perderam a bênção de terem recebido caso o tivessem convidado a ser seu hóspede.
Então aqui a palavra de Deus mostra que quando Jesus ele é rejeitado, de modo nenhum Jesus impõe: não, eu quero permanecer aqui junto com vocês, porque eu quero abençoar vocês. Jesus não impõe, não impõe. E por isso os samaritanos, eles perderam a bênção de ter Jesus como os seus hóspedes. Os discípulos sabiam que era propósito de Cristo abençoar os samaritanos mediante sua presença, mas só que a frieza, a inveja dos samaritanos, o desrespeito mostrados para com seu mestre, encheu-os de surpresa e indignação. E nesse momento, Tiago e João, especialmente, eles se agitaram, ficaram enfurecidos. E eles disseram para Jesus: o Senhor quer que nós mandamos descer fogo do céu e consuma todos estes? E Jesus, reprovando essa atitude deles, disse para eles: vocês não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9, 54 a 56. Interessante que a palavra de Deus nos mostra o seguinte: não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-lo. Jesus não obriga a nenhum de nós a recebê-lo como seu amigo, como seu salvador, como seu redentor. Não faz parte de Jesus obrigar ninguém. É Satanás e homens manejados por seu espírito que procuram forçar a consciência. O inimigo está constantemente forçando todas as pessoas a recebê-lo, a receber suas orientações, sob pretenso zelo pela justiça. Homens unidos com anjos maus levam algumas vezes o sofrimento a seus semelhantes para convencê-los às suas ideias de religião. Ou seja, eles levam o sofrimento à humanidade, a cada um de nós, para nos levar ou para nos enganar, mostrando que realmente Jesus que é o culpado do sofrimento. E assim ele ganha adébitos, forçando-os a pensar que Cristo e Deus estão responsáveis pelos sofrimentos que acontecem em todo o mundo. Mas Cristo está sempre mostrando misericórdia, sempre procurando salvar pela revelação de seu amor. Ele não admite rival na alma, nem aceita serviço parcial. Deseja somente serviço voluntário, voluntária entrega do coração, constrangido pelo amor. Vocês estão observando a diferença? Jesus não aceita rival na alma, ele não aceita serviço parcial, ele só aceita serviço voluntário. E ele aceita uma voluntária entrega quando a alma é constrangido pelo amor. Em outra ocasião, Tiago e João apresentaram, por intermédio de sua mãe, um pedido que todos nós que somos estudantes da palavra de Deus conhecemos. Eles pediram: Senhor, quando o Senhor estabeleceu o seu reino,
O Senhor permite que um de nós sente à sua esquerda e o outro à sua direita? O Salvador, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Eles recordaram suas misteriosas palavras que indicavam prova e sofrimento. Contudo, responderam confiantes: podemos? Consideravam eles a mais alta honra provar sua lealdade, partilhando de tudo o que sobreviesse a seu senhor. Na verdade, a palavra de Deus declara: vocês beberão meu cálice, declarou Cristo. Diante dele uma cruz em vez de um trono. Seus companheiros, dois malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda, Tiago e João, eles deviam ser participantes com seu mestre no sofrimento. Um destino, a própria morte pela espada. O outro, o que dentre os discípulos por mais tempo devia seguir seu mestre em trabalho, vituperado e perseguido. Mas, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, continuou Jesus: não me compete dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Esse relato se encontra em Mateus 20, no versículo 21 e no versículo 23. Agora eu quero que vocês pensem: se Jesus, que era o dono do mundo todo e continua sendo, ele falou que não competia a ele a falar quem ia sentar de um lado ou do outro, por que nós, muitas vezes, através do nosso comportamento, através de nossas palavras, nós queremos julgar as pessoas, falando quem será salvo, quem não será salvo, quem tem mais capacidade de continuar no caminho e quem não tem mais capacidade de permanecer no caminho? Por quê? Porque nós estamos fazendo julgamentos segundo os nossos pensamentos. Nós não estamos seguindo o que Cristo ensinou. Jesus compreendeu o motivo que animava o pedido e assim reprovou o orgulho e a ambição dos dois discípulos. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus, ele quer ser o primeiro na minha vida e na sua. Mas observe a vida de Jesus. Ele viveu para servir, para atrair as pessoas para o Evangelho. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. São Mateus 20, no versículo 25 a 28. Não se alcança posição no reino de Deus mediante favoritismo. É o que a palavra de Deus está mostrando. Nem é adquirida, nem recebida mediante concessão arbitrária. É o resultado do caráter. A coroa e o trono são a prova de uma condição conquistada. Prova do domínio do eu por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então João alcançou esse título, o discípulo amado. Foi através de quê? Comunhão. Resultado, mudança de caráter pela graça de Cristo.
Muito tempo depois, quando João havia sido levado à apreciação de Cristo, mediante participação nos seus sofrimentos, o Senhor Jesus lhe revelou qual a condição de estar perto de seu reino. Ao que vencer, disse Cristo, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Então, o assentar-se no trono de Cristo, juntamente com Ele, é para aqueles que perseverarem até o fim, em comunhão com Cristo, fazendo tudo que Jesus nos ensina através da sua palavra. Aquele que permanece mais próximo de Cristo é o que tem bebido mais profundamente de seu espírito de amor, que vai ao sacrifício, amor que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, nem suspeita o mal. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. O amor que atua no discípulo, como atuou em nosso Senhor, levando-o a dar tudo, a viver, a trabalhar e sacrificar-se até a própria morte, pela salvação da humanidade. Então, se você quer permanecer no caminho de Cristo, você deve ser um servo. Amar a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, e permitir que o Espírito Santo molde o seu caráter, para que cada um de nós possamos tornar como João, de filhos do trovão para o discípulo amado. Em outra ocasião, durante seus primeiros labores evangélicos, Tiago e João encontraram alguém que, embora não fosse reconhecido seguidor de Cristo, estava expulsando o demônio em seu nome. E o que eles falaram? Olha, pode parar com isso aí. Você não está no nosso grupo? Pode parar. E os discípulos, eles proibiram essa pessoa de fazer isso. Mas quando expuseram o assunto a Cristo, ele os reprovou, dizendo: não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Marcos 9, versículo 39. Ninguém que se mostre de alguma maneira amigo de Cristo deve ser repudiado. Os discípulos não deviam acariciar um espírito estreito, exclusivista, mas sim manifestar a mesma profunda simpatia que tinha visto na vida de Cristo. Se nós queremos continuar no caminho de Cristo, nós devemos manifestar a mesma simpatia que Jesus tinha para com todas as pessoas. Tiago e João haviam pensado que, proibindo este homem, estavam tendo em conta a honra do Senhor, mas começavam a ver que o que tinham era ciúme do que era seu. Jesus era seu e eles tinham ciúme de Jesus, e por isso que eles proibiram. Reconheceram seu erro e aceitaram a reprovação. Está aí uma coisa muito difícil de fazer. Vocês concordam comigo? Reconhecer o erro e aceitar a reprovação. Então eles foram transformados a tal ponto que eles reconheceram que estava errado e aceitaram a reprovação de Cristo. As lições de Cristo, apresentando a mansidão, a humildade e o amor como essenciais ao crescimento na graça e como condição para seu trabalho, foram do mais alto valor para João. Ele entesourou cada lição em seu coração
e constantemente procurava levar sua vida em harmonia com o divino padrão. Então hoje, irmãos e amigos, eu confesso para vocês, nós que vivemos no século 21, muitas e muitas vezes queremos ser cristãos, mas não queremos participar dos sacrifícios de Cristo. Observem bem, João entesourou cada lição e constantemente procurava levar sua vida em harmonia com o divino padrão. Existe um padrão para ser alcançado, mas nós devemos aceitar a reprovação. Nós devemos aceitar. Se a palavra de Deus nos reprova, nós devemos aceitar e reconhecer o nosso erro. Esse é o caminho. João tinha começado a discernir a glória de Cristo, não a pompa e o poder terrenos que tinham sido ensinados a esperar, mas a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O interessante é que a fervente e profunda afeição de João por seu mestre não era a causa do amor de Cristo por ele, mas o efeito desse amor. Cristo manifestava tanto amor às pessoas que João, ele foi, como eu posso dizer, ele foi conduzido como um imã. Pega um imã e coloca um ferro perto. O imã puxa o ferro para perto. Então o amor de Cristo fez com que João se aproximasse de Cristo e o seu caráter ser transformado. João desejava tornar-se semelhante a Cristo, e sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e meigo. Manso e meigo. Ele se tornou manso e meigo. Por quê? Porque ele resolveu fazer o sacrifício e participar do sacrifício de Cristo. E ele se tornou manso e meigo. É uma palavra que, para o século 21, um homem ou uma mulher manso e meigo é considerado o quê? Bobos, cafonas, idiotas. O eu estava escondido em Jesus, mais que todos os seus companheiros. João se rendeu ao poder desta extraordinária vida. Disse ele, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e todos nós recebemos também da sua plenitude de graça, por graça. 1 João 1:2 e 1 João 1:16. João teve do Salvador um conhecimento experimental. Nós, muitas vezes, temos um conhecimento, como eu posso dizer, superficial. E João teve do Salvador um conhecimento experimental. Ele experimentou colocar em prática todas as lições que Cristo ensinava, e assim ele alcançou, pela bênção de Cristo, ser manso e meigo. Quando testificava da graça do Salvador, sua linguagem simples tornava-se eloquente com um amor que lhe permeava todo o seu poder. Então, quando João ele testificava da graça do Salvador, a sua linguagem simples tornava-se eloquente com um amor que lhe permeava todo o seu ser. Foi o profundo amor de João por Cristo que o levou a desejar
está sempre ao seu lado. Vocês compreendem? Então, se nós queremos estar com Cristo constantemente, nós devemos amá-lo profundamente. O Salvador amava a todos os 12, mas o espírito de João era mais receptivo ao amor de Cristo. Ele era mais jovem que os outros e com confiança muito de uma criança, abria o coração a Jesus. Assim, ligou-se por maior afeição a Cristo. E por meio dele, os mais profundos ensinos espirituais do Salvador foram comunicados ao seu povo. Por meio de João, irmãos e amigos, os mais profundos conhecimentos de Jesus foram transmitidos aos povos daquela época que ele viveu, e são transmitidos a mim e a você, e nós estamos tendo o privilégio de receber esses conhecimentos e esse amor e essas instruções que vão nos ajudar a permanecer no caminho e alcançar a salvação pela graça de Cristo. Interessante também, Jesus ama aos que representam o Pai. Então, se eu e você representar o nosso Pai Celestial, Jesus também vai continuar nos amando. E João podia falar do amor do Pai como nenhum outro discípulo poderia fazê-lo. Ele revelou a seus semelhantes o que sentia em sua própria alma, representando em seu caráter os atributos de Deus. A glória do Senhor se revelava em sua face. Olha para vocês verem. A glória do Senhor se revelava na face de João. Ele tinha tanta comunhão com Jesus, que essa comunhão era revelada em sua face. A beleza da santidade que o havia transformado irradiava de seu semblante com a glória de Cristo. Com adoração e amor contemplou ele, o Salvador, até que se assemelhasse a ele e com ele familiarizasse. Tornou-se-lhe o único desejo, e em seu caráter se refletia o caráter do Mestre. Tanta comunhão que ele teve com Jesus, que tornou o seu único desejo ter o mesmo caráter de Cristo. E é por isso que lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, olha o que ele diz. Vede, disse João, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então que Deus o abençoe ricamente, que vocês possam compreender a mensagem, sentir o desejo de ter comunhão com Cristo, através de sua palavra, e também de sermos praticantes dos seus ensinamentos, para que nós possamos ser transformados como João foi transformado. Com esse pensamento nós queremos aqui encerrar com a palavra de oração. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós louvamos o teu nome pela tua bondade e misericórdia, nos conceder a oportunidade, Senhor, de sermos porta-voz da tua palavra. Abençoe cada ouvinte em nome de Jesus, amém.
assim me inflama do mesmo amor. Por isso canto, amor divino será meu hino, amor de Deus. Cativo estive, mas graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso canto, amor divino será meu hino, amor de Deus. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz.